Ok, boa noite. Mais uma quinta-feira maravilhosa. Vamos só regular aqui. Joia. Eliminando. Uma boa noite a todos. Mais uma quinta-feira empreendedora. Muito bem-vindos a todos que forem chegando aí no nosso encontro. E lembrando também que essa reunião nossa aqui fica gravada e vocês podem assistir aí com calma durante o tempo que vocês quiserem aí, durante a semana. Inclusive o feriado do carnaval chegando, vocês vão poder rever todos os nossos vídeos aí. E também nós já estamos subindo alguns desses vídeos aqui também no nosso canal no YouTube. Então logo logo eu vou passar para vocês, provavelmente na semana que vem. A gente já divulga também, aproveita aí, divulga direitinho e posta aí o nosso canal no YouTube, onde vai estar tudo gravado lá, vai estar documentado, principalmente para que a gente tenha sempre em mãos o maior nível possível de informação. Lembrando que a gente está fazendo essa série de lives aí, justamente porque eu acho e eu acredito de verdade, é extremamente importante que nós tenhamos aí um material de informação para quem é um pequeno empreendedor, para quem tem uma pequena empresa, né? É muito importante justamente porque é um material muito rico em informações e vai permitir que você, que é empreendedor, que é um gestor de uma empresa, que você tenha um norte aí até para futuras pesquisas. Obviamente que a gente faz aqui os nossos bate-papos aqui de 35, 40 minutos, né? Até às vezes uma hora, um pouquinho mais. Mas no geral, assim, é apenas realmente uma informação macro que é para você realmente poder aí utilizar como base para suas consultas aí. E obviamente também querendo consultar a Seeds for Needs, obviamente estamos aqui à disposição e você pode à vontade aí entrar em contato com a gente, tá? Tem lá no nosso site seedsforneeds.com.br. Então não se esqueça, pode ir lá, pode mandar uma mensagem para a gente, pode passar um e-mail, fique à vontade aí que a gente vai responder, tá bom? Então muito obrigado aí a todos que estão entrando aí, que vão assistir, tá? E hoje o nosso bate-papo vai ser muito bacana. O nosso bate-papo é um pouco teórico ainda, né? Nós já falamos bastante coisa aqui, nós já começamos, né? Nós estamos hoje aqui no nosso nono encontro aqui. Olha como está passando rápido, né? Já foram aí praticamente 2 meses e meio de lives aí e tem bastante coisa ainda para falar. Então, nós falamos como abrir um negócio, qual a importância de você ter metas no seu negócio, importância das vendas, importância de uma série do financeiro, uma série de assuntos aqui que a gente já falou, mas hoje ainda nós vamos falar e puxar um pouco a orelha de todo mundo aí, do empreendedor, que é a atenção, principalmente a atenção aos tipos de controles, tá bom? Então hoje nós vamos falar a respeito de controles, como uma administração deve controlar, né, o seu andamento, as suas rotinas do dia a dia, né? Então tem vários tipos, né? Muita gente pensa às vezes que controlar é só, por exemplo, o controle do financeiro, o que entra e o que sai. Não, tem uma série de tipos de controles que nós vamos falar hoje, tá? E espero aí que realmente vocês aproveitem bastante e gostem desse conteúdo, legal? Então, primeiramente, tá? E não menos importante, agradecendo aí os nossos apoiadores, nossos parceiros aí que sempre nos trazem bastante conhecimento, bastante informação. Primeiramente, agradecendo aí o pessoal da Money Invest, que é uma fintech que tem o propósito de democratizar o crédito, né, no Brasil aí, conectando pequenas e médias empresas a investidores
pessoa física aí que podem aí oferecer uma linha de crédito muito interessante para você que é empreendedor e precisa aí de um investimento, de um reforço de caixa, ou trocar de um caminhão, ou fazer uma reforma na sua loja, ou comprar maquinários para produzir mais, ou comprar a própria matéria-prima para atender um pedido aí, uma demanda maior. Então, ou seja, tem uma disponibilização de crédito livre de garantia real, tá? Onde você pode aí realmente usufruir desses recursos, aí, desse benefício, captando dinheiro diretamente com o investidor direto, né? A uma taxa de juros muito bacana. Então, sempre que vocês pensarem aí em crédito, pensa aí nessa nova modalidade aí que é o sistema peer-to-peer, tá bom? Entra lá, moneymoneyinvest.com.br. Agradecer também ao pessoal da Compels, tá bom? Compels.net, que ela disponibiliza um ERP de gestão, tá? O ERP Easy, que é para você fazer justamente o tema de hoje, que nós vamos falar aí, que é sobre controles, como você ter um melhor controle da sua empresa, do seu negócio, tá bom? Então, o ERP Easy, você tem toda uma gestão, tanto para indústria, comércio, serviços, transportes, construção civil, um ERP completo que você não vai se arrepender e há um custo-benefício excepcional. Entra lá, compels.net, beleza? Depois, logicamente, como sempre, a gente disponibiliza aí na descrição aí todos os sites direitinho. E também agradecendo a Prony Assessoria Empresarial, que na semana passada nós tivemos um bate-papo com o Renato aqui a respeito de carga tributária, né? Foi um tema bastante impactante aí, muita gente comentou comigo depois, mas é muito bacana, é muito legal. E a Prony, ela tem aí mais de quase 20 anos aí de prestação de serviços com assessoria contábil, fiscal, tributária, né, jurídica, enfim, toda essa assessoria aí, onde é sempre tão importante a gente estar bem assessorado. Então, a gente que é empreendedor, a gente que tem um negócio aí, tem que ter aí parceiros sérios que nos acompanham e nos orientam no nosso dia a dia, tá bom? Então, agradecendo aí a Prônia, a Compels e a Money Invest, que são os parceiros desta quinta empreendedora, tá bom? E, obviamente, a Seeds for Needs, que é a nossa consultoria, fazemos treinamentos também adequados às necessidades da sua empresa, do seu negócio. Precisando, sempre estamos às ordens aí, entra lá, seedsforneeds.com.br, que a gente vai ter o maior prazer em atendê-los, tá bom? Pois bem, então, entrando no assunto de hoje, tá chegando o carnaval, né? Naturalmente, é de se esperar aí que muita gente às vezes erra a mão aí e gasta um pouquinho demais aí nessas festas. Apesar de que com essa pandemia, com a infelicidade, né, que tivemos aí, e agora ainda aí com essa guerra aí se desenhando aí, ataques aí, a gente sempre fica com o pé atrás e é sempre bom ter um resguardo, né? Mas olhando pelo histórico do povo brasileiro, que sempre gostou de carnaval, sempre gostou de viajar, o que é uma brincadeira sadia, algo saudável, mas, obviamente, sempre pode haver excesso de gastos, né? Então, aí depois, nós temos que saber fazer os devidos controles. Uma das facilidades, né, que temos hoje em dia, é justamente a gente ter um bom software de gestão. Esse software, um ERP, como o da Compels, o ERP Easy, por exemplo, eles fazem muito bem vários tipos de controle, né? Não só o financeiro, mas também um controle de produção, controle de estoque, enfim, todo tipo de controle para que você tenha a informação em tempo real e veja aí as necessidades da sua empresa. Mas precisa necessariamente de um software? Não. Controle de qualquer maneira. Se você tem um pequeno negócio, se você tem uma lojinha ou é um profissional liberal, o mínimo de controle você vai ter que ter. Poxa, Murilo, mas quais são, né, esses controles aí, né? Por que a gente precisa ter tanta atenção, que você chama a atenção da gente aí nesse ponto? Porque, gente, sem o controle, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo na nossa empresa, no nosso dia a dia. Lá atrás a gente já falou isso várias vezes, né? Nas nossas outros encontros, nossas outras lives aí, a gente já falou. A atenção do negócio está nos detalhes, tá bom? A gente sempre tem que estar ali atento aos detalhes.
E isso é realmente muito importante no dia a dia do nosso negócio. Tá? Então, o controle de tudo, seja ele o que for e de qualquer segmento, nós temos que estar sempre muito bem atentos, tá bom? Então, o que é necessariamente um controle, né, quando a gente fala aí na administração da nossa empresa, na administração do negócio? Um controle administrativo bem feito é quando você consegue colocar, tá, ali numa visão clara tudo aquilo que está acontecendo, onde você possa gerenciar aqui o seu negócio, tendo uma visão clara e bem objetiva de tudo que está acontecendo. Tá? Então, ele é um controle, pode ser um controle financeiro, por exemplo, onde você tem todas as entradas de gastos ali, de entradas e saídas, tá? O controle de pessoal, controle de horários, controles, então, ou seja, um controle administrativo é todo o elemento necessário para que você tenha uma resposta rápida mediante a necessidade daquela informação. Então, se eu tenho controle, eu consigo gerenciar o meu negócio. Certo? Este é o ponto principal que nós temos realmente que ter como premissa no nosso negócio. Uma empresa que não tem controle das suas ações, ela está factível a não tomar decisões corretas. Tá? Porque às vezes a tomada de decisão ela é um ato impulsivo por parte dos gestores e pode não ser a melhor decisão. Quando a gente tem os controles definitivos e corretos do que está acontecendo hoje na minha empresa, no meu negócio ali, não importa qual tamanho que seja, pode ser uma pequena empresa, um comércio de bairro, como pode ser uma grande empresa. Eu tenho que ter a informação ali na minha mão para que eu possa ter a correta tomada de decisão, certo? Para isso, existem N tipos de controles. Às vezes, como eu falei, se você tem um RP, um software bacana, ótimo, maravilha. Mas uma planilha no Excel, um papel onde você pode anotar um caderno, anotar ali e fazer seus controles, serve também. Tá? Então, assim, obviamente que à medida que a sua empresa vai crescendo, você pode ir sofisticando as ferramentas de controle. Mas um caderno bem escrito, com todas as anotações, é totalmente suficiente para que você tenha informação em tempo real do que está acontecendo no seu negócio, tá? Então não é a necessidade de uma ferramenta de última geração, mas a necessidade de o empreendedor ter na mente que é necessário você ter o controle absoluto do seu negócio. Até para delegar, né? Depois nós vamos ter aí o nosso papo aí mais para frente, como aprender a delegar, né? Então, assim, às vezes a gente precisa deixar que outros colaboradores, outras pessoas, assumam responsabilidades e façam o seu serviço, né? Mas até para isso, eu preciso ter o controle de saber exatamente o que eu estou delegando e o que essa pessoa tem competência e capacidade para fazer, tá bom? Então, o controle é fundamental. Certo? Então, o que é esse controle, né? Um controle administrativo, ele é justamente o quê? Essas informações que determinam as metas, as funções, os objetivos, né? E também possíveis correções de processos aí no nosso dia a dia, porque na empresa, quando a gente está tocando ali, tem N situações e a gente vai correndo ali, certo? Então, o porquê da necessidade de controle? Para eu ter a informação e tomar a correta decisão do meu negócio. Perfeito? E o controle, gente, ele tem fases, tá? Ele não é simplesmente assim você ter um braço de ferro ali, tá? E querer ser um controlador de tudo. Não, ele é um processo, ele é uma necessidade administrativa, tá? Mas ele é um processo que pode ser desenhado de uma forma bem ampla, bem tranquila também, e de uma forma às vezes até bem específica, dependendo do que tipo de controle que eu preciso, tá? Então, por exemplo, um primeiro passo que nós temos que ter para ter um controle é exatamente determinar alguns tipos de padrões, beleza? Então, assim, que tipo de padrão eu tenho sobre determinado tema, sobre determinado assunto, para eu começar a ter o controle disso daí. Então, ou seja, quantos produtos eu tenho que fabricar, quantas notas fiscais eu tiro, quanto de dinheiro entra por dia,
qual que é a minha previsão semanal, então, ou seja, eu posso de vendas, por exemplo, então eu posso fazer. Então eu tenho que estabelecer alguns padrões. É o primeiro passo que eu acho que é primordial quando a gente quer ter algum tipo de controle mais eficiente, né? Pois bem, depois eu tenho que entender o desempenho desses padrões, do que eu criei, ok? Por quê? Nenhum tipo de controle, a não ser no controle de qualidade, quando a gente for falar mais na frente ali, nada necessariamente tem um padrão único, né? Uma venda, por exemplo, controle de vendas, né? A gente pode até fazer uma previsão, mas a gente não sabe se a venda ela vai acontecer naquele período, daquela forma, naquelas quantidades e naquelas condições comerciais que a gente determinou, porque existe o outro fator humano atrás que ele acaba tendo impacto também, né? Existe o fator concorrência, existe um fator clima, existe um fator pandemia, existe um fator guerra. Então, assim, a gente pode até prever através de um controle, mas no dia a dia eu tenho que estar o quê? Assumindo essas condições de entender como é que está caminhando o meu negócio, certo? Então, eu crio sim eu determino alguns padrões ideais para que eu possa ter um controle sobre qualquer função, seja financeira, seja de produção, de estoque, eu crio ali e depois eu vou analisando o desempenho daquilo no dia a dia. E aí sim é onde eu vou tendo o controle se eu tenho que ir mais, se eu tenho que ir menos, mais rápido, mais devagar, investir mais dinheiro ou poupar mais dinheiro, e assim a gente vai fazendo. Isso daqui são as etapas de um controle. Eu primeiro planejo, ok? Depois eu começo a ver justamente o que? O andamento da coisa. E aí eu começo o que? A comparar, beleza? Então, uma vez que eu planejei, criei ali um padrão, entendi que esse padrão ele tem um desempenho e eu começo a medir esse desempenho, eu começo a ter o quê? Números de comparação. Ok? Então eu vou comparar períodos. Por exemplo, a semana passada eu tive uma determinada venda. Essa semana minha venda está menor. Mas em compensação, eu tenho mais pagamentos essa semana e tenho que poupar então, porque na semana que vem, se eu não sei o quanto que eu vou vender essa semana, eu tenho que pagar títulos duplicatas, tenho que pagar salários. Então são controles que eu vou fazendo, certo? Isso estou falando da parte financeira, mas é para tudo. Estou dando apenas como exemplo aqui. Então, ou seja, eu estabeleço alguns padrões. Depois, a segunda fase, eu observo o desempenho desse padrão e vou fazendo ajustes e começo o quê? A ter a comparação de períodos. E assim, a gente começa a reparar também se esses períodos eles costumam se repetir. Tá? Então, muitas vezes na administração, alguns tipos de controle, por exemplo, controle de vendas e planejamento mensal de vendas. Muitas vezes a gente olha pelo período do ano anterior, ou de 2 ou 3 anos anteriores, ou às vezes trimestralmente. Então, por exemplo, em janeiro do ano passado eu vendi 100 peças de um determinado item aqui. Esse janeiro aqui eu vendi 110. Poxa, legal, tive um crescimento de 10% sobre o período. Porém, a minha média mensal de venda, por exemplo, é 150. Então, mesmo eu tendo crescido no mesmo período de janeiro do ano passado, eu ainda estou abaixo da média. Então, são controles e posições aí que você começa a pensar, puxa vida, será que todo janeiro para mim é ruim? Será que existe uma sazonalidade? Janeiro as pessoas estão de férias e consomem menos o meu produto? Ou é o contrário, por exemplo, janeiro e fevereiro é volta às aulas, eu trabalho com material escolar, então é quando eu faço a minha melhor venda, né? Isso daí são exatamente o que? A comparação que você faz entre períodos, se são produtos sazonais ou não. Por isso que a gente precisa de controle. Se eu sei que eu vou ter uma venda mais expressiva num determinado período, vamos pensar, por exemplo, festas de final do ano, né? Empresas que fabricam panetones. Elas sabem que no final do ano vai ter uma venda maior desse item aí, porque ela fabrica, é um produto sazonal. Ela fabrica panetone no final do ano. Então, eu que morei do lado de uma fábrica por muitos anos, né? Uma fábrica muito conhecida por sinal, na última semana de agosto ou no máximo na primeira semana de setembro já começava o cheiro de panetone lá em casa, porque era a previsão e já a montagem do estoque para o final do ano, para atender a demanda de um final de ano, tá? Então isso são controles, correto?
E aí, obviamente, né, baseado nisso, nós temos o quê? Nós temos uma situação de colocar ações específicas mediante esses padrões, essa sistemática de controle que a gente criou. Então, eu criei um padrão, certo? Aí, observei o desempenho. Dentro desse desempenho, eu comecei a comparar períodos. Em cima dessa comparação, o que eu faço? Eu vou tomando as minhas ações corretas, certo? Ou eu tenho que corrigir a rota, ou então, às vezes, está dando certo, eu tenho que replicar, né? Então, esse ciclo, tá? São as fases que a gente tem que ter controle para tudo, seja ele no financeiro, seja de material, seja de estoque, seja de qualidade. Então, assim, eu sempre tenho que criar metas, estabelecer padrões, métricas e sistemáticas de trabalho, acompanhar entender essa sistemática e ir fazendo as devidas correções e ajustes quando é necessário, beleza? Então, essas seriam as fases de controle. Mas quais são, né, definitivamente esses controles aí, né? Que tipo de controle? Então, vamos entrar um pouco mais a fundo agora e vamos falar. O primeiro controle que nos vem à mente, né, obviamente é o financeiro. Por que eu tenho que ter um bom controle financeiro? Porque esse controle é o que determina o sucesso do nosso negócio. Se eu gastar demais e receber de menos, nós vamos ter um descompasso no nosso fluxo de caixa. Aí eu não vou ter dinheiro para honrar com as minhas necessidades e, consequentemente, eu vou ter trabalhado errado e vou ter problemas de repor material, vou ter problema com fornecedores, vou ter problema com banco, vou ter problema com uma série de coisas. Então, o financeiro é o primeiro controle, que é o mínimo que a gente tem que pensar, que a gente tem que ter, certo? Como é que eu faço um bom controle financeiro? É entrada e saída. Escreve tudo ali. Comprei tal coisa, escreve ali, gastei tantos reais. Comprei tal coisa, gastei tantos reais. Paguei não sei o que, opa, gastei tantos reais. Em compensação, vendi isso, entrada. Vendi mais tanto, entrada. Vendi tanto, hoje foi tanto, entrada. Então, entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída. Quando eu começo a ter essa sistemática de trabalho e essa atenção, eu já começo a prever para frente também. Eu não estou só vendo hoje, eu estou vendo daqui uma semana, estou vendo daqui um mês. Então, puxa vida, como é que eu faço um bom controle financeiro? Se eu estou comprando, por exemplo, de um fornecedor, matéria-prima que eu vou produzir algo, certo? Comprei de um fornecedor e esse fornecedor me deu 30 dias para eu pagar o meu boleto. Então eu vou lá. Hoje é dia 24/2, certo? Então lá no dia 24/25/3 vai estar vencendo o título, ok? Então eu marco lá. Vencimento do boleto do fulano de tal no dia 25 de março. Tá ali, bonitinho. Se eu sei e estou olhando ele ali, eu peguei esse material, produzi aquilo que eu produzo, porque essa é matéria-prima, produzi o meu produto, tá? E tenho que vender esse produto. Beleza? Eu vou vender esse produto à vista ou a prazo? O meu produto, normalmente eu tenho que vender a prazo. Puxa vida, então se eu comprei no dia 24 e tenho que pagar no dia 25 do outro mês, por exemplo, então assim, eu uso esse material para produzir a minha matéria e levo por uma semana. Então, ou seja, hoje, na semana que vem, este material, esse meu produto vai estar pronto e disponível para venda. Se eu vender imediatamente e der 30 dias, você concorda que o meu recebimento ele vai estar 30 dias depois de eu ter que pagar meu fornecedor? É isso que funciona. Então, poxa vida, se eu levo um tanto, primeiro que eu tenho que fazer como um investimento, para eu não depender do recebimento, ok? Mas numa situação em que eu dependa do recebimento, se eu não tiver outras entradas de venda, eu vou ter que chegar lá no dia 25 e, puxa vida, eu não tenho dinheiro, porque o meu boleto vai vencer só a semana que vem que eu vou receber. Então eu vou ter que pegar esse título e ir lá no banco e descontar ele. Ou pegar um empréstimo para que eu possa cobrir essa minha conta. Então, por isso, gente, que o controle financeiro é a base do negócio. A gente tem que começar por ele.
Eu posso não ter muito controle nada porque a minha empresa é pequena, mas o mínimo do financeiro sim. Se eu estou vendendo todo dia e estou comprando ou gastando dinheiro todo dia, eu tenho salário, eu tenho impostos, eu tenho água, tenho luz, tenho telefone, tenho gás, tenho tudo tem gasto, aluguel. Então eu tenho que marcar lá nos meus controles ali financeiros, dia a dia, certinho, todas as datas e já ir programando conforme eu vou vendendo, casando as datas do que vai caindo, que eu vou recebendo. Se eu recebo à vista, melhor dos mundos. O que eu vendo hoje já está disponível para eu arcar com as minhas despesas, né, meus custos de hoje a amanhã. Então é assim que a gente tem que ir indo. Então os controles financeiros são extremamente importantes para que é o começo do empreendedorismo, ok? Depois, obviamente, a gente tem aí a ideia do fluxo de caixa. Quando eu tenho muitas entradas e muitas saídas, então eu tenho que montar aí um fluxo de caixa para fazer casar isso daí. O ideal é que eu sempre tenha o fluxo positivo, correto? A gente já falou de fluxo de caixa aqui, né? O fluxo positivo. Então, ou seja, eu tenho que estar sempre recebendo mais e gastando menos, perfeito? E aí sempre com saldo de caixa. Mas é um controle que eu tenho que olhar todo santo dia, ok? Depois, a gente tem os controles legais, que são os controles obrigatórios aí para o governo, né? Então a gente tem aí os controles de fiscais, por exemplo, de emissão de nota fiscal, de compras, de entradas, porque aí envolve pagamento de impostos, então eu tenho que ter legalmente esses controles. Tem os meus livros fiscais, que eles fazem ali o controle direitinho de tudo que entra, tudo que sai, com nota fiscal, beleza? Não é o controle do dinheiro, é o controle das notas, são os fiscais. Mas em função disso, obviamente, reflete no meu financeiro, né? Então, ou seja, eu tenho lá os legais. Tenho o controle, por exemplo, de funcionários, registros oficiais de funcionários, controle de horário, de horas extras. Então, esses controles aí é o que a gente tem que fazer. Isso daí, normalmente, a gente terceiriza isso daí para os contadores, né? Para a contabilidade. A gente vai mandando aquele monte de documento e eles que se virem lá. São os controles legais, tá? Esse daí é o que determina o quanto de imposto e o quanto de obrigações a gente vai ter que ter. Então eu tenho o financeiro, tenho o fluxo de caixa, tenho a minha base legal, tributária, tudo certinho, tudo em controle. Aí eu tenho que ter o quê? A minha visão de produtor. Se eu sou uma indústria, por exemplo, eu tenho que ter um controle de produção. Ah, mas o que é esse controle de produção, né? O controle de produção é o seguinte, eu tenho que saber o quanto que eu tenho que produzir de um determinado item, qual o valor que eu tenho que comprar de matéria-prima para produzir esse item, certo? Ou se é um comércio, por exemplo, eu tenho um supermercado, quanto de leite eu tenho que comprar, porque eu tenho que saber mais ou menos o quanto de leite que a minha clientela costuma comprar, né? Então eu tenho que comprar um caminhão de leite porque toda semana eu vendo um caminhão de leite. Ou então, não, eu tenho que comprar 2 caminhões de leite porque toda semana eu tenho que vender 2 caminhões de leite. Então você já tem um histórico, porque você já fez as suas métricas ali, você tem um histórico, compara períodos e fala assim, puxa vida, toda primeira semana é dia de recebimento. Dia de recebimento eu tenho que comprar mais, por quê? Porque as pessoas recebem os seus salários, vêm no meu mercado e querem comprar a compra do mês, né? Então eu tenho que ter esse controle, saber exatamente como é que é o dia a dia, como é que anda o meu negócio. Numa produção, é a mesma coisa. Então, assim, se eu tenho ali uma venda, né, feita, ou se eu tenho uma previsão de venda, eu tenho que saber exatamente o que eu vou produzir, o quanto que eu vou produzir, quando que eu vou produzir, né, qual tipo de produto, né, hoje eu vou fazer um óculos, amanhã eu vou fazer uma caneta, depois de amanhã eu vou produzir um mouse de computador. E assim eu começo o meu planejamento de produção, né, eu tenho vários produtos. Então, para quem? Porque já entrou um pedido tal, eu já tenho um cliente que já fez uma demanda, e assim a gente vai indo. Então, onde que eu vou produzir? Eu tenho uma fábrica, unidade fabril no interior, tenho uma na capital e tenho outra em outro estado, por exemplo. Essa linha de produção está ali. Ou então, eu produzo na minha bancada, né, na garagem da minha casa, eu sou um pequeno negócio. Tudo isso daí, gente, eu preciso saber o que, como, quando, onde, para quem, por quê, certo? E o quanto de investimento eu preciso ter para comprar de matéria-prima, por exemplo, para vender este meu produto. Controle, controle, controle. Beleza? Tendo
em vista que eu fiz, né, este meu controle de produção, eu já consigo vislumbrar mais duas vertentes, duas outras formas de controle, certo? A primeira, não menos importante, que envolve direto a produção, no caso de indústrias, né, mas também de serviços, ok? É o controle de qualidade. Essa é uma outra forma de controle muito importante que a gente não pode esquecer. O que é o controle de qualidade? Né? O controle de qualidade é justamente são os tipos de controles e às vezes até documentados, a gente precisa, até em casos de empresas maiores, elas têm documentos, no caso de ISO, por exemplo, que é um sistema de qualidade, né? de estabelecimento de padrões de qualidades aí. Esse aqui tem o ISO 9000, o ISO 14000. Então, assim, são sistemas e padrões de qualidades bem definidos. Então, ou seja, existe uma documentação que rege, tá? O tipo de controle que eu tenho que ter. Então, o controle de qualidade, principalmente, ele evita erro humano, esquecimento, né? Evita, por exemplo, a variação de matéria-prima. Poxa, se eu tenho que receber uma folha de papel de um fornecedor para fazer algum produto e essa folha ela tem que ter um tamanho aqui, ela não pode ser muito mais nem menos. Ela pode ter uma pequena variação permitida nas documentações para o meu produto, mas eu tenho que ter essa folha dentro das especificações que eu estou comprando, na espessura, na qualidade, na cor, certo? Então, isso é um controle que eu tenho que ter, é um controle de qualidade, porque não pode chegar a cada hora um papel de uma cor aqui. Então, são processos. Então, evita o erro humano, evita variação de matéria-prima, evita falha de maquinário, porque máquinas elas podem quebrar, né? Então, assim, deu uma falha e sem querer aumentou um pouquinho lá a gramatura de um determinado produto que eu injeto de plástico, por exemplo, tá? Quanto de material eu vou perder nisso aqui porque injetou a mais? Ou se injetou a menos, ele pode quebrar. Isso é controle de qualidade. Então, eu preciso ter documentos, eu preciso ter pessoas que olhem para o controle de qualidade. Como também, às vezes, a gente está falando de controle de qualidade de serviços, né? Um hotel, por exemplo, né? Qual que é o controle de qualidade? Limpeza, o atendimento, limpeza dos quartos, se está tudo asseado, se troca a toalha direitinho, se botou sabonete. Porque se esquece um dia um sabonete, no outro dia esquece um shampoo, no outro dia não trocou a toalha que estava molhada, no outro dia a segurança não estava no corredor quando passou. Então, tudo isso daí são controles que às vezes a empresa precisa ter voltado justamente para um serviço. Como num restaurante, por exemplo, eu tenho que ter controle de entrada de todos os produtos ali, né? A comida que eu estou preparando, por quê? Porque comida vence. Então, assim, imagina, servir no meu restaurante um prato com comida estragada, né? Pode causar um problema sanitário gravíssimo, eu tomar uma multa e até ter que encerrar a atividade do meu negócio. Então, o controle de qualidade, ele está vinculado diretamente a uma produção, serviço ou que seja um comércio. Um atendimento, o tipo de produto que eu estou comprando, se o meu fornecedor tem casos, né, que a gente fala aí, por exemplo, em casos mais, né, específicos assim, que empresas, né, bem grandes, né, elas fabricam, por exemplo, seus produtos aí na China, fabrica na Tailândia, fabrica lá em aqueles países do leste lá, né, Timor-Leste, né, então, ou seja, tudo isso daí, às vezes eles falam assim, tem que tomar cuidado porque existem casos de mão de obra escrava ou mão de obra infantil que trabalha ali naquelas fábricas ali, produzindo bola, produzindo camiseta, produzindo tênis. Aqui a gente compra como uma grande marca, mas lá, quem que está produzindo? Então, essas grandes empresas, elas começaram a prestar muita atenção neste controle de qualidade, nos controles de compliance, entendeu? Isso daí é extremamente importante também para a manutenção da nossa marca, né? De saber exatamente, não só pelo fator humano que a gente está vendo ali, que hoje em dia é impensável, a gente não vive lá no século XV, né? Onde existia a escravidão, nós estamos vivendo aqui em pleno século XXI. Poxa vida,
o mínimo de bom senso e de humanidade nós temos que ter. E se nós somos a geração futura dos empresários, então nós temos que ter essa responsabilidade também de ter um controle certinho de quem que a gente compra. Espera aí, eu tenho aqui, está produzido, né, na China, componente eletrônico, legal. Essa empresa é idônea? Ela não utiliza mão de obra infantil lá na China, não? Vamos ficar esperto. Então, assim, eu tenho minha consciência tranquila, né? Então, a gente faz a nossa parte. Nós não podemos matar ninguém lá fora, mas a nossa parte, se todo mundo fizer, as coisas começam a andar. Então, esses controles são extremamente importantes. E o controle de qualidade com o controle de produção, a gente otimiza o nosso controle de estoque, que aí, como eu falei lá na frente, é muito importante a gente ter, porque se eu produzir demais algo e não vender, eu inflacionei, aumentei o meu estoque e vou ter que pagar por essa conta. Certo? Não só conta de armazenagem, mas também porque eu pus dinheiro para fabricar esse produto, eu tive que comprar matéria-prima, paguei mão de obra dos meus funcionários, gastei energia para produzir isso daí, então eu tenho que vender, certo? Se eu não vendo, fica no estoque, é prejuízo para mim. Então o controle de estoque, como eu falei, se eu sei o que eu estou produzindo, para quem que eu estou produzindo, por que eu estou produzindo, quanto que eu estou produzindo, é justamente por quê? Porque não pode sobrar muito no estoque. Também não pode faltar. Então eu olho lá para as fases, né, que a gente combinou lá, e falo assim, peraí, eu tenho um padrão aqui, né, uma métrica aqui. Puxa vida, costuma ter aqui uma boa venda desse item no mês, por exemplo, de maio, né? Ah, porque é o mês das noivas, ah, porque vai começar o inverno, ah, porque vai começar a vir a festa junina. Então, assim, eu tenho vários elementos aqui que me potencializam a venda de um determinado produto. Então eu vou produzir um pouco mais e aí eu tenho que ter estoque, não pode faltar também, porque senão eu perco venda, né? Então vou fazendo o meu controle de estoque. E existe, né, alguns tipos de controles que são legais, controle de estoque, que é quando você tem uma entrada e uma saída de produto, certo? Então, assim, normalmente é o primeiro que entra, o primeiro que sai é o mais utilizado, né? Justamente quando se pensa em validade. Então é um controle. Se eu tenho um produto que ele tem validade, por exemplo, de 30 dias, produto perecível, ele entra aqui. Aí depois, na semana seguinte, eu estou vendendo bastante, aí entra e entra na frente. Aí depois eu compro de novo e entra. E esses aqui vão saindo, esse aqui, que fica por último na minha prateleira, ele pode vencer. Então, se um controle de estoque é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, se já entrou aqui, eu já boto ele para venda. Os que chegarem depois eu boto atrás. E assim eu vou empurrando, certo? Produtos de muito giro, por exemplo, não tem essa necessidade, que não são perecíveis. Então, ele pode ser, por exemplo, devido a tamanho, né? Principalmente a localização, se eu tenho espaços pequenos, eu posso utilizar um outro tipo de negócio, que é o último que entra, primeiro que sai, certo? É o contrário, né? Por quê? Porque às vezes eu vou deixando na frente aqueles produtos que saem mais rápido, para eu não ter um problema logístico, e os que são mais de giro mais lento, eles podem ficar no fundo. Então é um tipo diferente de controle, beleza? Aí depois eu tenho, por exemplo, um controle né, que é muito utilizado lá no Japão, né, nas grandes economias, que é o Just in Time, né? Onde eu praticamente trabalho com estoque. Eu produzo e já estou vendendo, estou produzindo, estou vendendo e estou entregando, estou produzindo e estou vendendo. Ou seja, é um estoque mínimo de nada, porque aí eu não preciso de áreas muito grandes de estocagem e consigo ter um giro muito grande de produtos, tá? Mas obviamente que isso daí tem que ser conversado ali com o pessoal do comercial, né? Porque eles têm que vender. Mas é o just in time. E também tem a curva BC, né? Que é o que a gente chama, que é um outro tipo de controle de estoque que é muito legal, que a gente pode entender, né, que é a curva BC de produtos, ou seja, normalmente aí a lei de Pareto, nós vamos voltar nesse tema mais para frente, porque como eu falei, não dá para falar tudo num dia só, mas a lei de Pareto é a proporção 80-20, né? 80% do meu resultado financeiro, normalmente é 20% dos produtos que eu tenho, são os produtos de maior giro. Então, aqueles 20 produtos dos meu maior giro representam 80% do dinheiro, certo? É o meu produto A. Depois eu tenho o produto B, que eu posso estabelecer ali um parâmetro, por exemplo, que é 30% da quantidade de produto de um determinado produto, mas ele representa apenas 15%
do meu valor em dinheiro. E aí eu tenho o tanto restante, né? Então eu tenho 20, que é o que mais gira, os 30% que são os medianos, e os outros 50% do meu produto são aqueles produtos que é grande variedade, mas representa 5% do dinheiro só. Então eu não tenho um giro tão grande e não representa também muito financeiramente. Então esse estoque, onde que eu tenho que focar a minha atenção? Nos produtos A, porque não só é o que tem o maior rendimento, mas também são menos quantidades e às vezes é a quantidade maior de produto. Eu tenho aqui, olha, essa caneta aqui, ó, é um produto, é o que mais vendo, certo? Eu vendo ela para todo mundo quer, por exemplo. Então, ou seja, ela é um item de 100, mas em compensação, o tanto que eu vendo dessa caneta é o suficiente para eu pagar a minha folha de funcionários, por exemplo, de tanto que, que representa o volume financeiro que ela tem. Então, esse daí, depois a gente pode falar mais a respeito disso, nós vamos ter lá quando a gente falar no tema de compras, né? Mas são os controles que a gente tem que ter. Então, em cima dos controles financeiro, fluxo de caixa e os controles legais que a empresa precisa ter, eu tenho que pensar em produção, controle daquilo que faz o giro do meu negócio, e aí eu tenho controle de qualidade, tenho controle de estoque, e assim eu vou mantendo o meu negócio. Tudo na ponta do lápis. Se eu não tenho um software que gerencia isso, eu tenho que controlar na minha caderneta, nas minhas folhas de papel sulfite, eu tenho que controlar numa planilha de Excel, não importa, mas façam esse tipo de controle, porque controle é fundamental para tudo, certo? E aí eu finalizo, né, esse nosso bate-papo de hoje, porque eu já falei bastante, né, da importância de se ter esses controles, né? Controle financeiro, controle de qualidade, controle de estoque, controle de produção, os controles legais da empresa que a gente precisa ter, não deixar faltar nenhum tipo de informação, né? Então eu finalizo isso daí colocando para vocês criarem, né, e estabelecerem indicadores de desempenho, certo? Porque quando eu faço um bom controle, eu começo a ter medição, né, de tudo. Então, com esses indicadores de desempenho, eu consigo medir, puxa vida, quanto de um produto eu vendo, o quanto um cliente me compra, o quanto que um vendedor produz, o quanto que um funcionário tem de produtividade na linha lá da minha fábrica, o quanto que de falta funcionários tem, qual que é o turnover, né? O quanto que de funcionário troca-se. Se eu tenho controle disso tudo, eu consigo me precaver de muitas coisas. Por exemplo, falando aí de funcionários, né? Esses controles, porque, poxa vida, não tem coisa pior para o seu negócio, para o empreendedor, você receber um pedido legal, ou então você vai entrar na melhor época do seu ano, né? Onde você tem um produto ali que agora é a época de vender, porque nós estamos no verão, uma fábrica de sorvete, né? Nós estamos no verão, tem uma fábrica de sorvete, agora é hora de vender. Eu não tenho funcionário, porque um está com falta, o outro ficou doente, o outro não sei o que lá, tal, e aí, ou então eu dispensei, mandei embora porque não era produtivo. Então, assim, quando eu tenho um controle certinho, eu já começo o quê? Me antecipar para todos os possíveis problemas. É por isso que é importante o controle. É para antecipação de qualquer problema. Problema, gente, vai existir. Mas se eu tiver um controle bem certinho, eu consigo sempre antecipar e estar um passo à frente, tá bom? Então, volta a ser chato. Controle, controle, controle. Beleza, gente? Agradeço aí vocês aí que vieram aí, assistiram. Agradeço aí ao nosso pessoal, né, que sempre nos dá apoio. A Prone Assessoria aí, mais uma vez aí, que na semana passada nós tivemos um bate-papo muito legal com o Renato aqui, falando a respeito a carga tributária, né? E hoje realmente complementando essa parte burocrática das nossas aulas aqui, falando de controles, o que é tão importante. Então agradecendo aí a Prone, prone.com.br, a sua assessoria contábil, fiscal, tributária, pessoal, RH, nas melhores mãos aí, com profissionais extremamente competentes. Agradecendo a Money Invest, que propicia aí um crédito de fácil captação, conectando aí empreendedores,
de pequenos e médios negócios com o investidor direto. E o RP Easy, tá? Não se esqueça, o RP Easy ele vai ser muito bom para o seu negócio se você precisar de um controle eficiente aí, atuando na frente aí com toda a informação e principalmente estando aí na web, né? 100% web. Então isso daí facilita, porque mesmo que você esteja na praia nesse carnaval, você vai estar acompanhando as vendas e o estoque da sua empresa, beleza? Gente, uma boa semana para vocês, um bom carnaval, fiquem com Deus, tá bom? Cuidado com o Covid aí, não arrisquem a vida de vocês à toa, pulem, se divirtem aí, mas com bastante consciência, tá bom? Uma ótima semana, fiquem em paz e até a próxima. Semana que vem, devido a esses carnaval aí, esse monte de coisa, nós não teremos a Quinta Empreendedora, voltaremos no dia 10, tá bom? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até.